Seguinte, o assunto de hoje é um assunto que para a maior parte das pessoas, a maior parte das pessoas não sabe nada, né, cara? Ou sabe muito pouco. E eu acho que é um desafio da gente tentar passar de uma forma simplificada o que é a física quântica, né? Sim, exatamente. É um tema dos mais complexos dentro da física, isso é bom já deixar muito claro. Então, para você entender... Bugou até o Einstein, né? Bugou o Einstein, e não só o Einstein, na verdade, buga toda e qualquer pessoa que seja especialista nesse tema. Sério? Porque tem uma máxima, que se eu não me engano foi o Feynman que disse, se você acha que entendeu a mecânica quântica, é porque você não entendeu nada ainda. É uma coisa extremamente complexa, porque ela quebra tudo aquilo que a gente entende dentro da própria física. Então a gente vai falar bastante sobre isso e... Enfim, é também bom colocar o seguinte, física quântica, para você entender dentro da sua intimidade, para você começar a dar os primeiros passos e entender de fato, você precisa passar por um curso de física, de engenharia. Isso é bom que seja dito, né? Mas é claro, a gente vai tentar aqui passar aqui para vocês alguns conceitos básicos. E aí, Vilela, você me dá uma chance aqui de eu recomendar um livro pro pessoal? Coloca aqui, ó. Que é o seguinte, esse livro aqui é que o seu tá chegando. Era para chegar hoje, só que o correio atrasou. Depois você me passou o endereço que eu vou te mandar. Esse aqui é de um amigo meu, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, professor Natan Lima. Ó, Na Busca do Mundo Quântico, por trás de toda equação, tem uma história. É só entrar em contato, procurar, ó. Natan.w.lima no Instagram, entrar em contato com ele direto no direct. Primeiro, o Natan é o cara que melhor comunica esse tema física quântica na internet, sem dúvida nenhuma. O cara é especialista, ultra especialista na área. E ele escreveu esse livro, e é um livro numa linguagem para todos. Então, por isso que, inclusive, está chegando o correio. Poxa, não. O correio. É um livro fino pelo assunto aqui. Não, é um livro fino porque... Numa sentada assim, você lê. E é um livro gostoso de ler, porque o cara escreve muito bem. A gente esteve lá no Ciência Sem Fim, a gente deu um pro... Eu li já, eu li ali 2 dias depois. Eu fui editor técnico do livro aqui. Eu vou ler. Eu fiz uma revisão e, enfim, só recomendando então pra galera... Na Busca do Mundo Quântico, por trás de toda equação, tem uma história, ótimo livro para você aprender conceitos básicos de física quântica. Fujam de livros do tipo The Secret, fujam disso. Aqui você tem física quântica de verdade. Porque eu acho que o problema todo da física quântica é justamente esse, cara. Assim, ela tem toda uma formulação, equações e tal, que são altamente complexas e tal, que na verdade não é todo mundo precisa saber. Mas o grande problema, que esse livro aí trata muito bem, são esses conceitos, entendeu? Então tem conceitos que são muito básicos da física quântica que a galera não consegue entender, e é a partir desse ponto, aonde não se consegue entender, nem tô falando da matemática, cara, nem tô falando dos lagrangianos, de não sei o que, das equações do Maxwell, daquelas coisas, nem tô falando disso. Eu tô falando de conceitos básicos mesmo, até por onde começa esse negócio da física, do que é ser quântico e tal. E como é um negócio muito complexo, tem muita gente que explica de forma equivocada. Exato. Só que do jeito que a pessoa explicou, parece que é fácil. E como a pessoa acaba usando keywords, palavras-chave, né? muito específicas, a pessoa que vê aquilo acha que aquela lá é a explicação. Exatamente. Então não é. Então esse livro aqui ele é muito bom por conta disso, porque os conceitos básicos para você ter uma noção do que é a física quântica, eles são aí muito bem explicados. Aí, lógico, cara, se você quiser se aprofundar, aí você vai ter que entrar de cara. E não tem como, vai ter que entrar de cara em equação e tal, e vai ter que ir para um nível um pouco maior, né? Mas é claro que para nível de curiosidade, se você quer saber, bom, esse aqui é uma boa fonte. Mas é que o nível de curiosidade, né, professor, ele tem esse problema, né? Igual a gente tá falando aqui, daqui a pouco eu não vou contar a história do segredo para vocês. O nível da curiosidade acaba que a pessoa que apresenta primeiro um determinado conceito e ela apresenta aquele conceito de maneira curiosa, sim, pra parte da curiosidade, a galera cai em cima daquilo, cara. E aí dá um problema. É a grande... O que tá acontecendo agora com inteligência artificial também, Exatamente. E é o grande dilema que a gente vive, principalmente a gente que faz divulgação científica, que é o lance de ser simples,
mas não ser errado. É. Entendeu? Porque é uma linha tênue que você tem que você tem que andar, você tentar tratar um tema desse, que é um tema complexo, de maneira simples, mas sem cometer erro. Porque ele facilmente te leva para cometer erros. E aí, se você entra numa onda aqui, vão ter coisas curiosas, né? Que são totalmente erradas, mas essas coisas curiosas é que a galera acaba pegando. Exatamente. E bom, e a gente vai passear por tudo aqui. E eu acho, se o Serjão concordar, seria legal, e você também, é claro, seria legal a gente começar explicando por que o nome é quântica, né? Por que essa física ela é quântica, afinal de contas, De onde vem essa palavra? De onde que vem essa palavra? Palavra, agora, diga-se de passagem, palavra lindíssima, não é? Quântico. Quântico, lindíssima palavra. A palavra que quando você fala ela, cara... Quer pagar quântico? Quer pagar quântico. Não, e eu falei aqui pros meninos, cara, qualquer vídeo que você coloca a palavra quântica, a galera clica, cara. Porque é uma palavra que, cara, arrumaram uma palavra bonita, cara. Arrumaram uma palavra... Em inglês, como que é? Quantum? Ela vem justamente do quantum, que significa tipo uma quantidade, uma unidade de quantidade, certo? Só que de onde é que surgem essas ideias? Isso é bastante importante a gente começar falando, então, como é que surgem essas ideias? Surge lá no começo, lá para 1900, com um tal distinto senhor chamado Max Planck. Já ouviu falar do Max Planck? É bastante famoso. Ele é um físico alemão, se eu não me engano. Eu sempre esqueço as nacionalidades dos caras. Mas é um físico alemão, confirmado aqui pelo Serjão. E os caras, naquela época... Vamos lá. Naquela época, um pouco antes de... Desculpa. Não, vale a pena, né, a gente contextualizar. Sim. O final do século XIX... e o início do século XX, né, foi um momento muito interessante para a física. Fica aí a dica para quem não viu, veja o filme Oppenheimer. O filme Oppenheimer, ele tem o livro tem muito mais, mas o filme ele também pega esse momento que estava vivendo a galera da física, que era meio que a descoberta do que o átomo era capaz de fazer. Né? É descobrir coisas além do núcleo atômico, entrar no núcleo atômico e descobrir isso. Isso foi uma coisa que desencadeou tanta coisa que acabou desencadeando até a bomba atômica, no final das contas, lá na frente. Mas foi um período muito específico. E eu falo isso aí várias vezes, até que eu dou palestra, falo... Eu acho que nunca mais na história vai se repetir um período como foi aquele final dos anos 1800, início dos anos 1900. De tanta coisa acontecendo. De tanta coisa acontecendo e de tanta gente boa envolvida na parada, cara. Foi uma coisa... Era muito físico. Esse é o Planck. Esse é o Planck. Dormia pouco ele. Dormia pouco. A olheira. Também devia ser atormentado igual o Aliás, o Oppenheimer, vou dar um spoiler aqui do filme, pra quem não viu, veja. Quando o Oppenheimer ele tá lá e tá passando aquelas viagens na cabeça dele, você viu o filme, né? Putz, maravilhoso. Lembra quando aparece uns raios? Sabe o que é aquilo lá? Não. Física quântica. Porque o Oppenheimer, ele era o cara da física quântica. Sim, o Oppenheimer era um cara da física quântica. Ele se metia com tudo, mas ele era um cara... Estava muito voltado à física nuclear, fazia parte dessa turma. Ele foi estudar com o Bohr na Alemanha. Fala isso. Exatamente. Então, foi realmente um período de mentes brilhantes, na verdade. Mas até... Só colocando uma coisa, para a gente começar a realmente falar de como que nasce essa ideia... Um pouco antes do nascimento da física quântica propriamente dita, né? A física, ela estava vivendo um período onde os físicos da época, eles achavam que estavam vivendo um suprassumo. Você tinha três matérias dentro da física mais importante, que era o eletromagnetismo, que é aquela física das ondas, sabe? Propagação de ondas, essas coisas. Você tinha, por outro lado, também uma coisa que nós chamamos termodinâmica, que é a física das coisas, das transferências de calor, temperatura, essas coisas todas. E tínhamos a mecânica clássica. Só que, o que acontece? Os caras, com essa física, eles começaram a conseguir tatear alguns problemas, aí um pouquinho mais complexo, depois o Sérgio me traduz aqui. Tá. Conseguiram começar a tatear uns problemas, um deles chamado radiação de corpo negro. Basicamente é o seguinte, a gente sabe que eu tô vestindo essa camiseta preta aqui, certo? Então, por que ela é preta? Porque ela absorve toda a luz. E ela reflete muita... Porque basicamente é isso, uma camisa verde
Vem a luz branca, ela absorve todas as luzes e reflete a verde. Perfeito, exatamente E preto, isso. quase todas ficam quase aqui. toda. Porque não existe o preto absoluto que absorva todo, então ele reflete alguma coisinha. Exatamente. É por isso que a gente sente mais calor com a camisa preta na teoria. Exatamente. Por isso que você acaba sentindo mais calor com a camisa, com uma camiseta preta. Então, Mas não com a Insider. Porque a Eu ia falar Insider regula a temperatura. Valeu. Aí, ó. Eu tava só esperando a deixa. Eu joguei a isso bola. aí, ó. Insider aqui, ó. Maravilhosa. Mas o que acontece? Então, tipo, a cor preta, ela absorve toda a luz, absorve também calor, e ela emite também radiação, só que ela emite radiação... Ela emite radiação, só que na faixa do infravermelho. Então, se você tá no escuro... O olho da gente não percebe. Você já viu? Você sabe aquelas coisas, tipo, tá tudo escuro, tal, você mete aquela câmera que pega na faixa do infravermelho, Sei. e aí você consegue começar a enxergar os movimentos e as coisas. Então, porque corpos, eles emitem radiação, que é uma radiação que está associada à temperatura do corpo. Radiação térmica, e aí, que a gente chama. Esse foi o grande problema que surgiu naquele período. E esse problema ficou conhecido como a catástrofe do ultravioleta. Por que acontece? Os caras conseguiam fazer eles não estavam conseguindo, tomada a física clássica, essa física que eu comentei aqui com vocês, eles não estavam conseguindo fazer uma boa descrição da radiação emitida por corpos escuros, por corpos negros, tomada essa física que era conhecida. Eles não estavam conseguindo. Então, tipo, quando você ia para frequências ou comprimentos de onda, usando um termo um pouco mais técnico, muito grandes, frequências muito grandes, você tinha um problema sério. Você tinha um problema sério que ninguém conseguia resolver. Então, tipo, era uma coisa assim muito louca. Pô, por que está acontecendo? E isso foi um grande problema naquele período. Sim. Então, vários físicos começaram a se debruçar para tentar... Não, vamos tentar explicar o porquê que está tendo esse problema. Se você procurar aí, problema Black Body ou Black Body Radiation, que tem o gráfico, né? Catástrofe ultravioleta ou Black Body Radiation, você vai achar um gráfico só para o pessoal entender. O Lênin vai entrar em pânico por procurar esse negócio aí. Eu vi na cara dele um pânico. Fala mais devagar aí o que Black Brothers Corporation. Black Body, B-O-D-Y, Radiation. Tá. Vai aparecer o quê? Vai aparecer o gráfico, que é o gráfico famoso dessa época aí, que é o gráfico Vamos explicar. Estamos falando de que década? De que década? Estamos falando de 1900. 1900, comecinho do século XX. Tá. Finalzinho do século XIX ali. O mesmo período do Oppenheimer, tá? Então, o que acontece? A gente tá vendo esse gráfico aí. Então, esse gráfico aí, na verdade, ele já tá certinho. Eles vão dizer assim, ele já tá corrigido de acordo com a... Na verdade, assim, isso é o que é realmente experimentalmente previsto. Só que na física clássica... temperaturas de cor? Aquele 3.000 K, o que é isso? Temperatura, Kelvin. Tá, em Kelvin. 3.000 Kelvin, 4.000 Kelvin, 5.000 Kelvin, 6.000 Kelvin, isso aí tudo é temperatura. Tá? E cada corpo, dependendo da temperatura, ele vai emitir uma radiação em diferentes frequências com uma intensidade como tá mostrando aqui. Olha, a luz visível é muito pequena a faixa, né? É muito pequena. Violeta pra cá. É muito pequenininha. E de lá pra lá é o infravermelho. Infravermelho. Que aí tem as outras, né? Raios gama, raios X e tá tudo pra fora. Tá tudo pra fora, tá tudo pra lá, Mas quando a gente toma o gráfico... isso aí vamos supor que então sejam os dados experimentais. Tá. O fato é que, quando os caras, tomando a física clássica, aquela física ali do final do século XIX, para tentar explicar isso, eles não conseguiam. Eles não conseguiam descrever, fazer uma boa descrição teórica dessas curvas. Então veio o Max Planck. Eles observavam e não conseguiam descrever. Eles observavam isso e não conseguiam descrever isso teoricamente. Ou seja, então, o que isso significa? Que eles não entendiam o que estava acontecendo ali. Com as informações da época. Exatamente, com aquelas informações da época. E aí veio o Max Planck. E o que o Max Planck fez? Então eu vou usar uns termos, depois eu vou explicando aqui o que são esses termos. O Max Planck, depois de muita tentativa e erro, eu vou usar o termo aqui, discretizou o campo, ele discretizou o espectro eletromagnético. Doído, né? Falar em discretizar. O que é discretizar alguma coisa? O que é discretizar? Uma vez eu fui numa rádio e eu consegui explicar o que é discretizar. Basicamente, imagina o seguinte. Você tá numa escada, tá? Você vai subir uma escada, tá? Eu tô dizendo, ele discretizou o espectro eletromagnético, ele discretizou a energia emitida
por a energia da radiação emitida por corpos negros. Então, mas o que é discretizar? Basicamente é o seguinte, imagina que você está numa escada. Tá. Você sobe um degrau, outro degrau, e você vai subindo. Você consegue assumir, vamos dizer assim, alturas intermediárias entre cada degrau? Assumir como assim? Tipo, você consegue parar o seu pé entre um degrau e outro? Não tem apoio para isso. Não tem apoio para isso, você não consegue. Então a gente diz que uma escada ela é discretizada com relação à altura. Tá. Então cada hora você sobe um degrau, você está numa altura. Sobe outro degrau, você não consegue tomar uma altura intermediária entre os degraus. Perfeito? Perfeito. Mesma coisa, no caso do espectro eletromagnético, a energia do espectro eletromagnético ela não conseguia assumir valores intermediários entre um determinado valor e outro. Então por isso que a gente diz que ela é discretizada, ela não é mais contínua. Esse gráfico que nós estamos vendo aí, ela tá contínua. Tá vendo que a curva tá bonitinha? É. Então, porque é o que o professor falou no começo quando mostrou o gráfico, esse aí já tá corrigido certinho. Sim. E tal. Porque, na verdade, cada curva dessa aí seria como se fosse uma escadinha. Exatamente. Degrau. A curva, quando é escadinha, com degrau, a gente chama de curva discretizada. A curva, quando ela tá suave assim, a gente chama de curva contínua. Então, basicamente, foi o que o cara foi o que ele fez. Então, a energia do espectro eletromagnético, essa energia emitida por radiação de corpo negro, não assumia qualquer valor. Ele descobriu que isso só podia assumir determinados valores. E isso, cara, pensa, foi um what the fuck, né? Pô, peraí, por que não pode assumir um valor entre esses dois valores aqui, essa energia? Manja? E esse foi o grande ponto. Só que ele, depois, mais tarde, ele descobriu mais. Ele depois também entra um Newton nessa história. Ele descobriu mais que, na verdade, havia um salto nessa energia. Havia uns saltos nessa energia, tá? Que saltavam valores específicos. Um quantum de energia. Uma quantidade unitária de energia. Um quantum de energia. Por isso que essa física é quântica. Aí a gente diz que ele quantizou o espectro eletromagnético. Porque no correr dessa discretização, os saltos, a energia, então, do espectro eletromagnético, a energia da luz, vamos parar de falar de espectro eletromagnético, né? Vamos falar luz. A energia da luz, a energia da luz só assume valores específicos, 1, 2, 3, 4, e não assume 1,1. Ah, tá. Então você tem aí esse intervalo de 1, é um quantum. Esse intervalo entre um e o outro é um quantum. Por isso que ele diz que a gente quantizou. Só que o cara, ele fez isso sem entender muito bem o que estava fazendo. Tá? Ele não teve a total... Putz, ele achou que fosse um joguete matemático para resolver o problema. Então aí ele conseguiu fazer a descrição dessas curvas experimentais.